as briófitas? As briófitas são plantas bem pequenininhas, né? Vocês conhecem pelos musgos, né? Toda vez que a gente vai num lugar mais fechado, um lugar mais úmido, a gente encontra os musgos. As hipáticas, que parecem muitos musgos, mas tem esse formatozinho aqui. E quando você encontra os musguinhos um pouquinho mais altos, são esses daqui que não são musgos, né? Mas a gente chama de antóceros. Então aqui está a estrutura, né, do musgo. Você pode dar uma observada que nós temos rizoides, cauloides e filóides, né? Porque não se chama raiz, caule e folha, e sim rizoides, cauloides e filóides. Porque não tem a mesma organização de raízes, caules e folhas dos demais grupos, né? A partir das pteridófitas, por exemplo, né? Porque faltam os vasos condutores especializados no transporte de nutrientes, como a água, né? No caso das raízes, os caules e as folhas, né? Você verifica essa presença dos vasos condutores, levando a água, sais minerais, né? E trazendo os produtos da fotossíntese. Então, devido a essa ausência desses vasos condutores, a água ela é absorvida do ambiente e é transportada nessas plantas de célula para célula ao longo do corpo do vegetal, né? Esse transporte é bem lento, bem demorado, e isso vai limitar o tamanho da planta, né? Então, ela nunca pode ser, a briófita, ela nunca vai ser de grande porte, ela sempre vai ser baixinha e pequena. Além disso, ela não possui tecido de sustentação, que a gente vai estudar mais para frente, é como se fosse ossos, né? Uma planta alta, né? Você pode ver, ela é dura, é difícil você arrancar, porque ela tem os seus tecidos de sustentação. O musgo é muito fácil você arrancar, porque ele não tem como se fosse esses ossos que a gente tem. Além disso, pelo fato de ser uma planta bem rudimentar, ela não apresenta nem sementes, nem flores, nem frutos. Quando a gente visualiza o musgo, geralmente a gente visualiza essa parte aqui, que é o gametófito. O gametófito, ele é haploide, ou seja, ele é N. E ele que produz os gametas. Quando esses gametas se unirem, ele vai produzir a outra parte da planta, que é o esporófito, diploide, que vai produzir esporos. Então, no caso da briófita e só a briófita, essa parte da planta, que é a fase gametofítica, né, o gametófito, ele é muito mais duradouro do que o esporófito. Aqui é para você ter uma noção do tamanho, né? O gametófito que a gente visualiza tem no máximo 1 centímetro. Aqui em cima o esporófito, que chega a 2 centímetros, 2,5 centímetros. Então, em relação ao ciclo de vida das briófitas, assim como todas as plantas, eles apresentam o que eu falei, o ciclo de vida que a gente chama de haplodiplobionte, né? Temos a fase do gametófito, que produz os gametas por mitose, os gametângios, e aí temos os anterídeos, que é o masculino, que produz os anterozoides, e o arquegônio, que é a parte feminina, tá? Que produz a oosfera, que é o gameta feminino, tá? O anterídeo, ele produz esses anterozoides que ele é flagelado. Então, através da água, e é por isso que uma briófita, ela sempre precisa da água para a reprodução. O que vai acontecer? Esses anterozoides, eles conseguem nadar através da água e se deslocam em direção à oosfera. Tudo bem? Até ocorrer a fecundação. Então, esses anterozoides chegam à oosfera, que está dentro do arquegônio, são sexos separados, tá? Tem o macho e a fêmea, e aí ocorre a fecundação, formando o zigoto. O zigoto dará, então, origem ao esporófito, que é diploide, tá? Por que é diploide? O anterozoide N, haploide, a oosfera N, haploide, N com N, diploide. Então, o esporófito
é diploide. Após amadurecer o esporófito, ele forma uma cápsula, que é essa cápsula aqui, tá? Essa cápsula a gente chama de esporângio, e ela, através de meiose, produz esporos. Se é uma meiose, reduz o número de cromossomos. Então, os esporos são haploides. E esses esporos são liberados da cápsula. Em superfícies úmidas, os esporos germinam e originam o novo gametófito.